Muito boa noite, caros amigos telenautas. Estamos começando nessa segunda-feira mais uma edição do seu Interview, programa que você já conhece, programa onde a gente traz sempre história bacana, gente bacana para trazer um pouco de vida, um pouco de experiência para você, um pouco das nossas trajetórias. É sempre bom viajar, voltar um pouco ao passado e mostrar para você que está aí do outro lado um pouco mais sobre o outro lado da moeda, dessa personalidade que a gente traz aqui hoje, ok? Eu espero pelo seu companheirismo nessa noite, espero que você interaja comigo através das redes sociais, participe através do Facebook, que é o Diário do Sertão, também através do Twitter, @Diário do Sertão, dá uma olhada lá no nosso Instagram, que é a página nova, @Diário do Sertão, também está lá cheio de coisa bacana sobre a programação da TV. Ok? Você pode participar também através do número do WhatsApp, viu? Vai estar todo o tempo aí na tela. Então, se você quiser participar do interview, participar mandando um abraço, mandando um recado para o convidado de hoje, então fica à vontade, porque eu vou ter o maior prazer em receber você aqui, viu? Já que você me recebe todas as noites aí, por onde quer que você ande, através do seu celular, do seu tablet, do seu computador, me recebe aí na sua telinha, então eu vou ter o maior prazer de receber aqui a sua mensagem, poder passar o seu recado para todo mundo ver, não é isso? Através da internet, nós estamos aí para todo o alcance, todo o universo, onde quer que esteja uma pessoa conectada à internet, pode conectar na TV Diário do Sertão para assistir, para trazer um pouco a vitrine do sertão, levar um pouco aí das nossas personalidades para que você conheça um tantinho mais da vida da pessoa, pelo outro lado, não só pelo lado profissional, mas também pelo lado pessoal, pelo lado familiar. Essa é a proposta do interview e é para isso que eu te espero aqui todas as noites. E hoje eu vou trazer já o meu boa noite, não, boa noite dele, do meu convidado de hoje, que é o professor Egildo Holanda, que está aqui comigo. Professor, muito boa noite, seja bem-vindo aqui à TV Diário do Sertão, seja bem-vindo a esse canto que é nosso, a esse interview que é aqui onde a gente bate esse papo gostoso, fala um pouco sobre trajetória, um pouco de vida. Muito boa noite, seja bem-vindo, professor. Boa noite, Ada, eu que agradeço o convite. Boa noite aos telespectadores, aos ouvintes. Para mim é um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco da minha trajetória de vida e também da minha trajetória profissional. Para nós que é um prazer podermos saber um pouco mais sobre a sua história, professor. Então eu vou começar já, eu vou querer saber mais sobre a sua infância. Claro, se você nos permitir que a gente faça essa viagem aí pela sua vida, pela sua trajetória, eu gostaria de saber um pouco mais sobre a sua origem, sua naturalidade. Você já me disse que não é natural aqui de Cajazeiras, que no momento mora aqui, reside em Cajazeiras, mas que não é natural daqui. Conta pra gente de onde é que é a sua naturalidade. Permita-me apresentar com um trecho de um conterrâneo meu, Patativa do Assaré, quando diz: eu sou de uma terra que o povo padece, mas não esmorece e procura vencer. Da terra querida que a linda cabocla de riso na boca zomba no sofrer. Não nego meu sangue, não nego meu nome. Olho para a fome e pergunto: o que há? Eu sou brasileiro, filho do Nordeste, sou cabra da peste, sou do Ceará. Eu sou natural da cidade de Baixio, cidade na circunvizinhança de Cajazeiras, a 40 quilômetros, cearense de Baixio. E atualmente, na verdade, há 3 anos, já resido em Cajazeiras e tenho um amor especial por Cajazeiras. Na verdade, eu já digo que sou cajazeirado, né? Mas sou natural de Baixio. Ainda vai muito ao Baixio? Toda semana, semanalmente eu estou lá porque minha mãe, meus irmãos, todos residem lá, meus familiares, pelo lado materno, todos residem no Baixio. Então, semanalmente eu estou lá revendo a minha terrinha. Esse vínculo a gente nunca desfaz, nem é bom desfazer, não é? É sempre bom voltar às origens, voltar para a família, para as novas pessoas que vão surgindo, mesmo nas cidades pequenas, vão surgindo novas pessoas. A gente, às vezes, quando sai,
fica se perguntando, quem é essa pessoa que está tão crescida, eu vi tão pequena, não é isso? É verdade, é verdade. É quando a gente percebe que está envelhecendo. Mas eu costumo dizer que metade minha é cearense e metade é paraibana, porque minha mãe é cearense, do Baixio, e meu pai é paraibano de Santa Helena. Na época era município de São João do Peixe, hoje Santa Helena. Então, eu costumo também brincar que eu fui batizado no Ceará e fui crismado na Paraíba. Fui crismado na paróquia de Santa Helena por Dom Zacarias Rolim de Moura. Então, eu tenho, desde criança, tenho um vínculo forte com a Paraíba, principalmente com Cajazeiras. Por isso que eu me acho metade cearense, metade paraibano. Fui batizada e crismada lá também, viu, meu conterrâneo? Fui batizada e crismada lá na igreja em Santa Helena. Vamos falar mais sobre a sua infância? Ah, sim, com certeza. Como é que era o menino Egildo? Era um moleque travesso? Era um menino quieto na dele? O que é que você lembra sobre a sua infância? Na verdade, eu nunca fui travesso. Eu sempre fui um menino muito reservado, dedicado aos estudos e à igreja, né? Acho que quem lembra de mim, criança, e também ao trabalho, né? Na minha primeira infância, eu fui criado para a roça. Meu pai sempre nos levava para a roça, para a lida diária. Depois fui tomando o gosto pelo estudo e fui, basicamente, minha primeira infância foi no estudo e no trabalho, né? Não fui de muitas brincadeiras, de Você tem muitos irmãos ou tem algum irmão? Somos 6, por parte de pai e mãe. Meu pai tem nova família e tem outros irmãos, mas por parte de pai e mãe nós somos 6. Então tem mais, fora os 6. Ah, sim, somos mais. Nós somos muitos irmãos. E com a casa cheia de criança, você ainda disse que não teve muita brincadeira. É porque a gente, quando tinha espaço, nós brincávamos. Quando não, a gente dividia o espaço diário entre a lida do campo e a escola. Aí, período de férias, claro, a gente sempre encontra motivos para brincar, para se divertir, mas na maior parte do tempo nós encontrávamos tempo mesmo para trabalhar. Vocês trabalharam então desde muito pequenos? Ah, desde cedo, desde cedo. Quando deixei de trabalhar na roça, por assim dizer, eu passei a trabalhar já muito novo, por conta própria. Fui vendedor ambulante, fui professor também muito jovem, professor particular. Já com 12, 13 anos eu já dava aula como professor particular lá na minha cidade a algumas crianças, né? Então, eu tive uma infância mais voltada para o trabalho do que mesmo para a diversão. Isso não significa dizer que eu também não tenha brincado. Brinquei, me diverti, mas, na verdade, eu muito mais estudei e trabalhei. Seu pai era agricultor? Sim, agricultor e vaqueiro. E a sua mãe? Minha mãe é professora, funcionária pública municipal, passou boa parte do seu tempo como professora municipal. Depois ela deixou de ser professora e passou a ser funcionária pública municipal em serviço mais burocrático. Então, por isso, né? que você talvez tenha seguido esses passos, Ah, com certeza. Primeiro você trabalhou na roça, não por escolha, mas porque mesmo tinha que ir, o seu pai devia ser uma imposição dele, e em seguida você já, muito novo, começou a dar aula. Porque quando eu descobri o universo da leitura, eu me identifiquei muito novo, já gostava de ler, já gostava da poesia popular, do cordel, né? E eu, de um certo modo, me identifiquei com aquilo. E como forma de sobrevivência, de ganhar um dinheiro extra, eu já dava aulas, já particular, de forma particular, né? Eu tinha vários alunos, onde eu ia para a casa deles e lá eu ministrava aulas de reforço, aula para essas crianças. Você começou a trabalhar muito cedo. Muito cedo. E isso, talvez a questão de você ter trabalhado na agricultura tenha te levado a procurar trabalhar como professor por questões de querer se manter, de ganhar um pouco mais de dinheiro, de sair da roça, de ter uma perspectiva melhor de futuro. Isso é coisa que muito pouco acontece nos dias de hoje. As crianças são privadas do trabalho e talvez isso não faça com que ela não tenha a perspectiva de futuro que você teve. Você acha que isso existe ou você é contra o trabalho na fase infantil? Eu sou totalmente contra o trabalho no período da infância.
porque eu acredito que o trabalho na infância, ele rouba aquilo que há de mais importante na constituição da personalidade da criança, que é o lazer. Não que o trabalho não tenha servido para mim, foi muito útil, principalmente porque eu adquiri responsabilidade, certo? Compromisso desde muito cedo. Minha mãe, ela sabe muito bem disso, porque desde muito novo eu sempre fui muito responsável. Isso graças ao trabalho, mas eu acredito que pelas condições, pelo que nós já evoluímos enquanto sociedade brasileira, a gente não deve mais permitir que a criança trabalhe. Mesmo que seja num comércio, ajudando os Nada. pais? Para mim, o trabalho, principalmente o trabalho infantil, eu acredito que a criança, o local da criança é a escola. Ok, É a escola. você fala com propriedade, você já passou por isso, Isso. então... Não que eu sempre fui muito tranquilo quanto à questão do trabalho, mas eu acredito que local de criança é a escola. É escola e lazer. É a criança explorar o lado lúdico da vida no seu dia a dia, na infância. Eu sou totalmente contra o trabalho infantil, né? Não que isso tenha sido negativo para mim, mas vejo hoje uma perspectiva diferente. Claro que à época a gente necessitava, não só eu, mas meus irmãos todos trabalhavam, fomos criados no trabalho, quer seja doméstico ou não, mas nós fomos criados trabalhando. E isso deixou em cada um de nós essa marca muito positiva, né? Mas eu acredito que infância é período para se brincar e para se estudar, é para na escola. Então, já que nós estamos falando em escola, você pode contar para a gente como é que foram os seus primeiros passos educacionais? Você começou a estudar em casa ou foi matriculado cedo? Como é que foi? Eu fui matriculado na época, uma escola do estado que tinha lá na minha cidade, a Monsenhor Horácio Teixeira, onde eu estudei as primeiras letras, fiz até quarta série primária. Logo em seguida eu fui estudar numa escola da comunidade, que à época tinha fama de ser uma escola muito boa lá na minha cidade, o Centro Educacional Paulo Sarazate, que era uma escola pertencente à Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, a SENEC. E lá era uma escola muito boa pelos professores que existiam, pela seriedade. E lá eu pude me desenvolver, perder muito a minha timidez, pude participar de trabalhos coletivos. E lá eu fiz até o terceiro ano pedagógico, equivalente hoje ao ensino médio. Então lá foi um espaço onde eu pude crescer no Centro Educacional Paulo Sarazate da minha cidade, onde eu fiz até o terceiro ano pedagógico, quando depois eu fui embora estudar no seminário na Diocese de Crato, na cidade de Crato. Então o seminário onde você fez parte foi no Crato? Foi Crato. Você não morava na zona rural, você sempre morou na zona urbana do Baixio? Sou citadino. Como? Sou citadino. Certo, ok. E a questão do seminário? Você disse que nunca foi um menino travesso, sempre foi uma pessoa calma. Devia ser aplicado aos estudos, já que você falou sobre essa questão do mundo da leitura e que isso mudou a tua vida de certa forma. Era professor também, ajudava as crianças nessa questão do reforço escolar. E aonde é que entrou o seminário na tua vida? Atrelada ao sonho, desde criança, eu sempre tive vontade de ser padre. Sempre achei bonita a figura do sacerdote. E aquilo me encantava, principalmente porque na minha família tem sacerdotes. Eu tenho tio-avô, tenho primos que são padres, então a figura do sacerdote, de um certo modo, permeava o meu imaginário. Eu sempre achei bonita a imagem do padre, principalmente o padre paramentado, com suas vestes litúrgicas ali no presbitério, sempre me encantou. Então, desde criança eu sonhei e me imaginava sempre como um sacerdote. Logicamente que o que estava por trás do querer ser padre, e isso estava atrelado à necessidade que eu sentia de fazer o bem, de servir as pessoas, porque eu sempre achei muito bonito. E isso me dava a possibilidade. À medida que eu fui crescendo, isso foi se tornando muito mais forte. E tiveram acontecimentos específicos que me marcaram muito mais profundamente, porque essa dimensão religiosa em mim, ela sempre foi muito forte. Você chegou a fazer parte da igreja? Era coroinha? Não, nunca fui coroinha, mas fui catequista, fui membro de grupo de oração, fui coordenador de grupo de jovens, mas nunca fui coroinha. Mas sempre fui engajado na igreja, desde jovem. Mas antes mesmo de você entrar no seminário? Sim, antes de entrar no seminário, eu passei boa parte do tempo na coordenação da catequese lá
lá do município, da cidade de Baixio. Depois passei a ser coordenador de grupo de jovens e também fazia parte, simultaneamente, de um grupo de oração, Boa Cimento, na época, fazia parte do Ministério de Intercessão e Pregação. Portanto, tinha uma vida religiosa, ativa, participante, engajada na igreja. E aí teve um determinado momento, foi quando você terminou o ensino médio que você... Quando eu terminei o ensino médio, então me decidi, eu já vinha fazendo acompanhamento vocacional com o padre da paróquia e com o padre, a pastoral vocacional da Diocese de Crato, onde semestralmente eu ia à diocese, à sede da diocese, para participar de encontros de discernimento vocacional. Só que eu passei o meu ensino médio todo já decidido que eu queria ser padre. Eu sempre tive essa certeza no interior de que queria ser padre. E depois, então, assim que terminei o ensino médio, eu já me desloquei para... Já fui aprovado para ingresso no seminário, com carta de recomendação pelo meu vigário paroquial, e ingressei no seminário para fazer um curso chamado propedêutico, né? Que é o primeiro ano no seminário, um período que a igreja trata como período de discernimento da vocação, ou como uma preparação para os estudos filosóficos e teológicos. Então eu entrei e me identifiquei também com o seminário, pelo ambiente de leitura, pelo ambiente de estudo e trabalho. E oração. E oração, né? Esse tripé me fez muito bem, apesar das dificuldades, do sofrimento que a gente passa no seminário. Tua família, acredito que sempre soube que você quis ser padre. Sim, você sim. nunca escondeu. Não, nunca escondi. Então, quando você decidiu que iria de verdade, não foi aquela surpresa para sua família? Não teve... Não. Todo mundo Principalmente achava porque eu já bacana vivia... ou tinha alguém que fica um pouco revoltado? Como eu te disse, pelo lado materno, a minha família já tem experiência de pessoas de vivência religiosa, né? Tem padres. A família do meu pai, não, né? Mas foi tranquila, a minha mãe, meus irmãos, ao contrário, sempre me acolheram muito bem, e principalmente a minha comunidade também. O Baixio sempre me acolheu muito bem e me ajudou na vivência, na minha experiência seminarística, né? Eu, inclusive, sou muito grato, não só à minha família, mas à minha comunidade, aos grupos dos quais eu participei. Então, isso foi muito positivo na minha história de vida, foi muito marcante para mim, e que sou muito grato, porque foi no seminário onde eu plasmei a minha, vamos dizer assim, a minha personalidade, a minha responsabilidade perante a sociedade, a minha responsabilidade perante a educação. E isso foi graças à minha experiência seminarística, né? A minha vivência mais profunda com a fé, com a igreja. Deixa eu te interromper um pouquinho, mandar um abraço para o Denis Venceslau. O Denis é cajazeirense, radicado em Pernambuco, e ele está parabenizando pela entrevista, dizendo que está assistindo o interview. Denis, um grande abraço para você. Continue nos acompanhando aqui pela TV Diário do Sertão. Nós estamos sempre ao vivo, então manda a sua mensagem sempre que a gente vai passar o abraço aqui, ok? Professor que quase virou padre. Quase fui padre. Você disse que o tripé de base do seminário era leitura, trabalho e oração. E aí você fala, foi um momento muito marcante, fora o sofrimento. E aí é sobre isso que eu quero te perguntar. Que sofrimento é esse? Eu já ouvi alguns históricos de que realmente se trabalha muito, tem horário para tudo, é bastante puxado. É disso que se trata o sofrimento, ou existe mais alguma coisa? Talvez não é bem um sofrimento, é a carga que é muito pesada no sentido da rotina. A gente levanta cedo, a gente tem uma rotina de oração, de estudo e trabalho. Por exemplo, a gente começa o dia com as laudes, né, que é a oração matutina, e isso se estende até as 10 horas da noite, quando a gente encerra com as completas. E nesse intervalo a gente tem estudo, a gente tem a responsabilidade do trabalho, a gente tem a pastoral, a gente tem o momento de espiritualidade, e essa rotina, de um certo modo, ela vai, se a gente não tiver cuidado, ela nos cansa, ela nos deixa... Fora isso, tem a questão mesmo de relações.
a gente vive num ambiente com pessoas, um ambiente de hierarquia, né? E que muitas vezes tem pessoas que a gente sofre humilhações em seminário, Convivência, convivência, que é a muito gente passa por difícil. dificuldades materiais. O tempo que eu vivi no seminário foi um tempo de muita dificuldade financeira lá, onde a gente tinha dificuldades para a questão de alimentos, a própria estrutura física do prédio onde nós morávamos era muito precária. Nós morávamos num prédio, um belo casarão, por sinal, de 1875, que não tinha estrutura para receber a quantidade. Hoje ele já passou por reforma, graças a Deus já está muito mais estruturado, mas a época que eu ingressei, nós sofríamos muito pelas condições físicas, né, que nós tínhamos. Isso, a gente sofreu um bocado com isso. As condições materiais eram muito precárias. Seus pais iam te visitar, você vinha Sim. nas férias, como é que é? Minha mãe sempre... minha mãe passava de semana no seminário, ela sempre ia, semestralmente ela passava uma semana lá, e nas férias eu voltava para o Baixio, passava o mês no Baixio, onde me engajava nas pastorais, mais uma vez, ajudava o pároco da minha cidade. E aí, apesar das dificuldades, você quando vinha para a sua cidade sonhava em ser padre lá? Ah, sim. A gente sempre tem a gente idealiza ser padre, principalmente na comunidade da gente, para dar um contributo, poder fazer aquilo que a gente sonha e imagina, né? Como eu te disse, o que permeia, na verdade, o que está por trás desse sonho, eu acredito, de qualquer pessoa que quer ser padre, na verdade, é o serviço. É você poder fazer alguma coisa em prol da sua comunidade. Isso empolga, isso anima, e é o serviço, né? Na verdade. Você não se tornou padre. Eu quero saber um pouco sobre essa fase que não deve ter sido fácil de você largar tudo. Quanto tempo você passou no seminário? Passei 7 anos. 7 anos. 7 anos. Você já estava mais perto do que longe. Ah, sim, com certeza. Estava próximo, faltavam 2 anos para terminar, para concluir os meus estudos teológicos, né? E um ano antes, aliás, 2 anos antes da minha saída, eu vinha passando por uma crise vocacional. O que é isso, a crise vocacional? Eu comecei a me perguntar se de fato era aquilo que eu queria. E eu comecei a sentir a necessidade de ter uma experiência extra-seminário. E você sair do seminário, eu comparo com um casamento. É mais fácil a gente se casar do que se separar. Então, para mim foi muito difícil o sofrimento interior, a dificuldade de se decidir por sair. Mas aí a gente tem acompanhamento, eu tive um excelente orientador espiritual, o padre Paulo Borges, que foi meu diretor espiritual nos últimos anos do seminário. Com ele eu pude discernir e cheguei à conclusão de que eu queria sair do seminário, queria fazer uma experiência fora. E depois de muita oração, de muito discernimento, porque eu já não me sentia misticamente na comunidade seminarística. Eu senti uma necessidade, eu digo até física, de ter uma experiência extra-seminária. Principalmente porque minha vida sempre foi muito ligada à igreja, muito religiosa, sempre na solidão existencial de um celibatário, né? Então eu senti essa necessidade, me pedi permissão ao meu bispo, e conversei também com o meu bispo, Dom Fernando Panico, e resolvi sair. Avisei a minha família, a minha comunidade. Foi decepcionante para a sua família? Eu não sei até que ponto isso foi decepção. Algumas pessoas da comunidade, sim. Muita gente que já me imaginava, sonhava que eu fosse um padre. Para muita gente isso foi uma decepção. Principalmente porque as pessoas esperam que quando você vai para o seminário, eles já esperam que você seja um sacerdote. Quando, na verdade, o seminário é um tempo de discernimento. É um tempo que você tem, que a igreja nos permite, para discernir se de fato quer. Né? Então, assim, eu sempre tive um carinho, um apreço muito grande pela vocação consagrada. Mas isso não significa dizer necessariamente que ao entrar no seminário, nós sejamos obrigados a ser padres, sacerdotes. A gente é convidado a igreja tem muitas vocações. A gente é chamado a muitas coisas na igreja, a ser um bom pai, a ser um excelente agente pastoral, a ser um profissional competente na sociedade. Né? Então a gente pode servir a Deus de N maneiras. Há diversas possibilidades. A igreja tem ministérios diversos.
onde a gente pode servir a Deus. E eu compreendi isso, eu posso servir a Deus sem necessariamente estar, sem necessariamente ser um consagrado como um sacerdote na igreja. Quando você saiu, eu vou conversar com você com relação ao período que você ficou interno e ao que você fez paralelo ao ser padre, ao trabalhar para ser padre, que é a questão dos estudos, que é o que te fez hoje, né? O que te levou para a tua profissão, que você é professor. Eu quero conversar também sobre isso, mas antes vamos concluir essa questão do seminário. Tá certo. Quando você se viu fora, mudou muita coisa na sua rotina ou você continuou levantando cedo para fazer oração? Você já estava tão acostumado àquilo? Os primeiros meses fora do seminário, eu vivi como se fosse seminarista. Até meus colegas brincavam pelo comportamento, pela maneira. Existe um traço que a gente carrega, parece que é uma marca indelével, né? Tanto é que está na testa. As pessoas até hoje me dizem, você tem cara de padre, você tem jeito de padre, você é padre. Então a gente traz essa marca muito forte pela vivência. Então quando eu saí, de um certo modo, a gente sai meio perdido, a gente sai meio fora do mundo, porque a gente está numa realidade que, de um certo modo, a gente está numa redoma protegido. E quando a gente sai, a gente se vê num mundo completamente diferente daquilo que a gente vivenciou. Então eu tive, de um certo modo, um estranhamento na sociedade, principalmente porque quando eu saí do seminário, do Crato, eu fui morar em Fortaleza, uma grande cidade, então minha rotina mudou. Eu continuei levantando cedo, mas não para a oração, mas para o trabalho, porque cedo eu tinha que dar aula, e dava aula o dia todo, e comecei a me engajar no trabalho, e logo em seguida entrei para o mestrado, de continuidade nos meus estudos. Então, assim, a minha rotina mudou, mas para o trabalho, porque eu não pude mais ter vivência com a igreja, de participar das pastorais, dos movimentos, nem da vivência de oração. Isso te deixou um pouco culpado, talvez? O fato de você ter saído do seminário já deve ter sido uma decisão muito difícil. Você disse que fez muita oração, que teve todo um acompanhamento. Acredito que fica dentro de você como se fosse uma culpa por estar deixando. E aí depois, quando você passou a trabalhar mesmo, e eu sei que o tempo diminui para as coisas da igreja, para as coisas de Deus, e você se sentiu um pouco culpado por ter feito essa escolha? Não, culpado não. Porque você sente culpa quando você faz algo de errado. Como eu acredito que naquele momento eu fiz a melhor escolha, né? Então eu não me senti em nenhum momento culpado. Quando a gente faz uma escolha, a gente sempre se pergunta, será que eu estou fazendo a melhor escolha? Eu não sei se eu fiz a melhor escolha, só o tempo dirá. Mas eu sou feliz hoje pelo que eu exerço. Sempre me dedico. Quando eu estava no seminário, também sempre fiz tudo com muita garra, com muita vontade. Hoje, do mesmo jeito, né? Então, eu não sinto arrependimento de ter saído do seminário. E você me disse que não tem pretensão de voltar. Por enquanto, não. Estou tranquilo. Eu acredito, como eu te disse, eu acredito que eu posso fazer da minha profissão, da minha vivência do dia a dia, um sacerdócio, um ministério, né? Posso fazer o bem, posso trabalhar e talvez com muito mais afinco do que se eu estivesse nos esteios da igreja, né? Eu perguntei se depois que você saiu do seminário você casou, porque as pessoas geralmente quando saem do seminário assim é por algum motivo, alguma coisa relacionada a sentimento, a relacionamento, ao coração. É verdade. E você me disse que não. Não. Que não casou. Não saí por questão de relacionamento, eu saí de livre e espontânea vontade do seminário, porque, como eu te disse, como eu tinha vontade de fazer uma experiência fora, então eu me decidi, inclusive, um dos motivos que me impulsionaram a sair foi justamente ter uma experiência, uma vivência afetiva, amorosa, né? Então, esse espaço que eu de fora do seminário também foi para isso, porque eu tive pouca experiência antes de ir para o seminário, né? Mas saí consciente, maduro do que eu queria, ciente, né? Apenas a gente traz as marcas vamos dizer assim, do tempo, do que a gente viveu. Eu saí e hoje sou solteiro, né? Não casei ainda, tenho experiências amorosas, afetivas, mas não sou casado, né? E
sou muito tranquilo nesse sentido. Você pode nos contar alguma ou algumas coisas que você faz hoje que você não podia fazer quando estava no seminário e que te fazem feliz e que te deixam bem? Que eu não poderia fazer, É, por exemplo, o relacionamento com a pessoa. A relação de afetividade com a pessoa, poder descobrir uma pessoa, de conviver com ela. Isso, no sentido afetivo que eu estou dizendo, né? Porque no sentido social. isso, né? A liberdade de poder sair, de você ir para ambientes mais sociáveis, de ter a liberdade de sair a hora que Escolher você o lugar quiser, que de quer escolher o ir. local que eu quero ir, sem aquela preocupação de dizer, o que é que as pessoas vão pensar de mim. Graças a Deus a gente adquire essa maturidade de poder conviver com as pessoas, independente de quem elas são. Né? Isso é muito positivo. Isso eu me sinto realizado, porque eu posso estar com o que eu quero, se eu quiser, eu posso ir claro que dentro daquilo, dos princípios que eu tenho, que de um certo modo ainda guardo os meus princípios cristãos, logicamente, né? Então isso é muito tranquilo para mim. Eu tenho liberdade, inclusive, de transitar no meio acadêmico, no meio social, de forma muito mais tranquila. Deixa eu te fazer uma pergunta ainda com relação a esse assunto. Esse assunto é difícil de sair. Recentemente, você deve ter acompanhado, particularmente na Diocese de Cajazeiras, vários padres se afastaram. Nós já tivemos casos de padres se afastarem porque quiseram se dedicar mais à política, por exemplo. Recentemente tivemos casos de padres que quiseram se afastar por precisar viver essa relação afetiva, estar com alguém de uma forma mais intensa. Você acha que seria um pecado muito grande que a igreja liberar o casamento de um padre? Você me faz uma pergunta um tanto quanto difícil. Não é que é pecado, é porque a igreja ela é muito sábia. E historicamente a igreja ela tem um legado muito belo que é o celibato. Né? E a igreja justamente ela dá esse espaço, o período do seminário, como discernimento, para as pessoas decidirem se querem ou não casar. E mesmo aqueles padres que se decidem deixar o ministério sacerdotal e se casar, isso não é algo feio. Às vezes a sociedade ela se espanta porque ela quer que o padre e nós todos permaneça naquela missão. Mas não tem coisa mais bela do que o matrimônio. Então, mesmo ele tendo exercido o ministério, eu tenho um tio que é padre, que foi padre casado, hoje é falecido, e eu não vejo nada de feio nisso. Né? Agora, quanto à questão da igreja liberar o casamento de padre, isso é uma questão, eu considero assim, que a hierarquia eclesiástica, na sua sabedoria, é quem pode melhor dar uma resposta sobre isso. É porque não as pessoas atribuem erros a quem querem. Existem pessoas, que eu acho que é o seu caso, que acham, não, o erro não é a igreja não liberar o casamento do padre. O erro é o padre permanecer na missão, estando interessado ou tendo um relacionamento extra com outra pessoa. Já outras pessoas não, acham que o erro é a igreja que não libera, mas a igreja devia liberar logo o casamento do padre, porque isso não ia mais acontecer. Que as pessoas associam o celibato, ou seja, o estado do não casamento do sacerdote, com os escândalos que recentemente aparecem. Padres pedófilos, padres homossexuais, padres que deixam o ministério para se casar. Então, com os escândalos que a mídia noticia, as pessoas acreditam, ora, se os padres pudessem casar, talvez não existissem tantos escândalos. Mas não necessariamente. A maioria, pelo menos o que as pesquisas indicam, que a grande parte dos casos de pedofilia, por exemplo, está entre pessoas casadas, pais de família, inclusive com seus filhos. Então, uma coisa não implica necessariamente na outra, não tem nada a ver. Agora, não exclui a outra. E o que na verdade eu costumo comparar o sacerdócio como um casamento, que exige fidelidade, que exige
oração, que exige dedicação. Se, por exemplo, um casamento, a esposa ou o esposo não forem fiéis, a tendência desse casamento é se acabar. Se não houver cumplicidade, se não houver dedicação um ao outro, se não houver respeito, do mesmo jeito é o padre. Se ele não se dedica à oração, se ele não se dedica à pastoral, se ele não é um homem de fé, ele também corre o risco de cair nas tentações. É um homem como qualquer outro. Do mesmo jeito é o professor. Do mesmo jeito é o professor, do mesmo jeito é o radialista, do mesmo jeito é a jornalista, do mesmo jeito que é o pastor. Enfim, nós estamos numa comunidade de seres humanos que, como tais, é passível de qualquer coisa. Existe uma frase latina de um escritor latino antigo que diz: sou homem e nada do que é humano me é estranho. Eu acho muito interessante essa frase. Porque ela mostra para nós, de fato, que pelo fato de sermos humanos, nós somos passíveis de erros, de cometer qualquer coisa. Tudo se pode esperar de um ser humano. É isso aí. Vamos falar um pouco do professor, né? Finalmente. Mas Tá antes certo. eu vou te pedir um tempinho só para a gente chamar o intervalo comercial. Tá, ok. Você que está nos acompanhando, continue aí, porque a gente volta daqui a pouco. É um minutinho só. O Natal tá chegando. Só o Armazém Paraíba tem a maior variedade de celular com o menor preço. Confere aí. Tem o Moto G segunda geração ou Samsung Galaxy Grand Prime por apenas R$ 10,74,90 cada. Ainda é fiado. O smartphone Sony é fiado em 10 de R$ 39,90. E o smartphone LG de 3 chips baixou para R$ 279. Não perca tempo. Celular é no Armazém Paraíba. Se alguém tem algo a dizer... Rapidinho. A noiva é uma pessoa informada, mas o noivo aí disse que não vai dar pra assinar Claro TV, que ele tem outras prioridades. Ô, Totô, quer casar sem Claro TV? Claro TV, som e imagem em alta definição, com pausa e gravação e mais de 90 canais, a partir de R$ 39,90 por mês. Patrício é pecado? É vacilo mesmo, né? Claro TV, você por dentro. Os comentários abalizados, os convidados que entendem tudo do mundo da bola, além das reportagens do seu time, estão no Diário Esportivo, toda segunda-feira às 19 horas na TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. No Lojão Rio do Peixe, você encontra mais conforto, mais qualidade, mais beleza. Quer mais? Quer melhor? Menor preço, melhor prazo e, claro, melhor atendimento. Só lembrando, entrega e montagem é grátis. Lojão Rio do Peixe, prazer em realizar os seus sonhos. Em quase 10 anos, ensinamentos e experiências vividas foram essenciais para tornar o Central Lab referência em exames laboratoriais. São mais de 3.000 tipos, desde exames de rotina até exames de alta complexidade, acompanhados por especialistas. Examinando de perto, transmitimos uma credibilidade única, que faz você nos confiar sua saúde e de toda a sua família. Central Lab Cajazeiras, Rua Victor Jurema 556, fone 3531-2632. Acesse centrallabonline.com.br. TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo. Eu sou de Cajazeiras, a nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Rulim que nos abençoou, cidade que ensinou a Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, pois quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense. De volta com o seu interview em mais uma edição nessa segunda-feira, hoje conversando com o professor quase padre, ele quase foi. Egildo Holanda. Nem eu falei o Holanda, Egildo Holanda. Esse nome é seu mesmo ou é algum apelido?
Não, Egildo. Meu nome é Gildo, Holanda, sobrenome materno de minha mãe, e Gonçalves, sobrenome do meu pai. Egildo Holanda Gonçalves. Isso, sou Gonçalves, por parte do meu pai, como eu disse, de Santa Helena, e Holanda de minha mãe, do Baixio. E ele me revelou em off, eu nem sei se ele queria que eu dissesse isso, que ele ia ser um padre cantor, se tivesse sido padre. Era uma brincadeira, você teve na infância uma ligação com a música. Não, a gente, quando criança, nós tínhamos uma bandinha de fundo de quintal. E a gente brincava, mas nunca cantei bem, sempre fui desafinado. Nunca tive vocação para música. Não ia ser o padre sertanejo, não. Não. Vamos conversar então um pouco sobre o seu desempenho do lado acadêmico, digamos assim. Tudo começou ainda dentro do seminário. Sim. Na verdade, os estudos na Diocese de Crato, os estudos filosóficos, eles não têm um reconhecimento pelo Ministério da Educação. Daí muita gente pensar que até algumas pessoas vão para o seminário para estudar. No meu caso, não me enquadro nesse perfil, porque na Diocese de Crato, os estudos filosóficos, eles não eram reconhecidos pelo Ministério da Educação. Então, eu já tive uma pessoa que sentou aqui e que disse com todas as letras, eu achei bacana. Eu fui para o seminário para não terminar os meus dias na roça. Porque eu queria estudar, era a oportunidade que eu tive de estudar. Porque é o seguinte, antes, até bem pouco tempo atrás, o seminário era um espaço onde as pessoas, poucas escolas, e bons estudos, era o seminário. Então muita gente, inclusive os pais, obrigavam os filhos a irem, não necessariamente por vocação, mas por estudo. Isso mudou. Hoje você procurar o seminário só por uma questão de estudo, na minha opinião, não vale a pena. Principalmente porque você tem o âmbito universitário muito mais aberto de estudo, de pesquisa, as oportunidades são outras. Tanto é que quando eu saí do seminário, eu tive que passar todo o processo de reconhecimento, fazer minha licenciatura, porque o seminário não me permitiu isso. Foi muito mais complicado para mim, porque eu já saí, não estava mais numa faixa etária da juventude para concorrer, para vestibular, para fazer tudo novamente. Então, eu resolvi então dar procedimento aos meus estudos quando saí. Você saiu decidido a fazer o quê? A fazer mestrado. Na área de filosofia. Na área da filosofia. Então, como eu já tinha feito o estudo da filosofia, eu fiz propedêutico, filosofia e depois teologia. Não concluí a teologia incompleta. Então, eu resolvi prosseguir. E quando saí do seminário de Crato, fui morar em Fortaleza, passei a trabalhar como professor. Era professor da Universidade do Vale do Acaraú, de forma temporária. Dava aula pela UVA, não só em Fortaleza, mas também no interior, e em Sobral, no Ceará, Itapipoca e outras cidades da região norte. E também passei boa parte do tempo também prestando serviço à Academia de Polícia Civil e Militar do Estado do Ceará, onde eu era professor de Ética e Cidadania. Passei boa parte. E na UVA eu fui professor, bom tempo, professor de Filosofia da Educação, nos cursos de licenciatura. E por algum tempo, por falta de professor, também fui professor de latim, visto que eu tinha estudado latim no seminário, as línguas clássicas, Então, fui professor de latim 1 e latim 2, que é o latim básico, que se estuda na boa parte dos cursos de letras. Bacana. E hoje você está aqui em Cajazeiras. Eu fiz mestrado, para chegar, como vim para Cajazeiras, eu fiz mestrado, entrei no mestrado no Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará, e durante o período do mestrado, eu fui aprovado também num projeto de intercâmbio institucional do idealismo alemão e passei um tempo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde eu pude aprofundar minha pesquisa, não só no filósofo qual eu pesquisava, que era Emmanuel Levinas, um franco-lituano, mas também a questão do idealismo alemão. Quando eu volto do mestrado, é o tempo que começam os concursos, porque o IF, os institutos federais, estavam na fase de expansão, e abriram-se concursos, então, para os institutos federais. Na verdade, o meu intuito era a universidade, E quando, então, eu fiz o primeiro concurso público, assim que eu termino meu mestrado, que vim de Porto Alegre, eu, então, fiz o concurso aqui para Paraíba, para o Instituto Federal, especificamente para o campus de Cajazeiras. E fui aprovado, só existia uma vaga em 2011.
Então fui chamado imediatamente, tomei posse e assumi. E você deve ter adorado. Ah, sim, com certeza. Primeiro porque Cajazeiras é muito próximo a Baixio. E aí eu posso estar perto do Baixio, né? Então para mim foi muito bom. E segundo porque Cajazeiras é uma cidade agradável, uma cidade que eu já tinha um elo desde criança, pelo fato da proximidade. Então, para mim, foi muito positivo, muito bom, de forma que eu já me sinto cajazeirado. Sim. Nesses quase 4 anos que estou por aqui. E aí, hoje, está dando aulas no IF? Atualmente sou professor do Instituto Federal, no campus daqui, sou professor de Educação Básica, Técnica e Tecnológica. Dou aula aula de Filosofia da Educação, no curso de Licenciatura em Matemática. E também nos cursos técnicos, sou professor de Filosofia Geral e Disciplina de Ética nos cursos, atualmente. Aí. Como é que é teu relacionamento com os alunos? Eles te acham meio padre também? Sim, os alunos, eles no começo, eles me acham meio formal, né? Mas eu acredito ter um bom relacionamento, sim, com meus alunos, gosto. Sou de ficar no pátio, de jogar dama com meus alunos, de brincar. Então, assim, me sinto muito bem, me sinto rejuvenescido quando estou com meus alunos, né? Me sinto muito bem, me sinto realizado quando estou em sala de aula. Isso que eu ia te perguntar. Muito bem realizado. Eu acredito que a sala de aula, para mim, é um espaço que extrapola os limites de ser somente um professor que transmite conhecimento. Para mim, ser professor é muito mais do que isso. Então, para mim, é muito gratificante estar em sala de aula, estar no Instituto Federal, um ambiente muito bom. O nosso campo de Cajazeiras é um espaço excelente de se trabalhar e eu tenho gostado muito. Estou muito feliz. Ok. Vamos falar sobre um outro fato curioso na sua vida, que é a política. Você me disse que foi candidato a vereador. A prefeito. A prefeito. Na cidade de Baixio. Na cidade de Baixio, que é a sua terra natal. Isso. Agora, na última eleição, isso, em 2012. 2012, isso. Em 2012, foi candidato a prefeito. E aí você diz da reviravolta que não deve ter sido lá na sua cidade, porque a gente sabe que, não só nas cidades pequenas, né, gente, mas existem aquelas, às vezes até famílias que se sentem ou que são mesmo donas do poder e se consideram donas dos votos. E aí isso deve ter sido meio que uma loucura. Conta pra gente como é que foi essa experiência. Como eu te disse, o desejo de mudança, o desejo de querer fazer algo, isso sempre esteve comigo. Independente se eu sou padre, professor, seminarista, ou lá, durante toda a minha vida, eu sempre tive esse desejo essa vontade de crescer, essa vontade de querer fazer algo, principalmente porque a minha trajetória de vida foi uma trajetória muito fácil, nada para mim foi fácil na minha vida, as condições com que eu fui criado, sempre vi a luta, o sofrimento da minha mãe para dar educação para a gente, para lutar por melhorias, e algo que também me marca foi o amor por minha cidade, eu sempre fui apaixonado pelo meu torrão. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre vi a minha cidade muito abandonada. Por sinal, nós estamos hoje, a cidade de Baixio, ela está entre as 10 cidades mais pobres do estado do Ceará, entre as 10 menores em população, e nós somos a segunda menor cidade na questão do PIB. Nós temos o segundo menor PIB do estado do Ceará. Portanto, uma cidade que, ao longo do tempo, nos seus 80 anos de história, nós já tivemos épocas áureas, como a década de 30 e 40, mas que depois a gente veio regredindo. E eu fui criado vendo a história viva na arquitetura da cidade, nos prédios históricos, na linha férrea, naquilo que eu fui criado, na usina da cidade, brincando no terreiro da usina. Então, aquilo, de um certo modo, sempre me chamou a atenção. E eu sempre cresci também com esse desejo. Será que eu vou poder um dia dar um contributo à minha cidade? E aí, quando eu vim para Cajazeiras, como professor, na proximidade, eu digo, eu tenho possibilidade, sim. Qual foi meu objetivo quando eu ingressei na política? Porque o poder, a minha intenção não era adquirir ou chegar ao poder pelo poder, mas era poder para se poder fazer. Principalmente porque a gente vê
de um certo modo, o poder se estender nas mãos de poucos por muito e muito tempo, que é o que eu vejo. E a gente vê muito descaso com o pobre, quem sempre sofre na pele. E eu vejo isso, o sofrimento, não só de minha família, mas dos pobres da cidade, que ao longo do tempo batalham, que lutam por melhorias na educação, na saúde. Tudo que nós precisamos, a gente tem que ir para fora. A gente não tem banco, a gente não tem educação que, vamos dizer assim, de forma mais aprofundada nos estudos. Os alunos têm que vir para Cajazeiras, na universidade, ou para outros centros mais desenvolvidos. Saúde, a gente tem que se deslocar. Isso não é só baixismo. A maioria das cidades pequenas, que de um certo modo, elas são marcadas, que eu chamo de câncer, que é a corrupção na política. Então, quando eu me decidi, foi no intuito de colocar o meu nome como uma possibilidade a mais de se repensar, por uma questão também ideológica, sabendo que eu estaria afrontando os caciques velhos da política local. Pessoas que já mandam há muito tempo, que se sentem donas dos votos do município. Então, assim, aquilo de um certo modo causa estranheza. Quem é esse menino que não tem dinheiro, pobre, esse simples professor que quer entrar na política? Né? Mas eu trago comigo um sonho, um desejo que é de mudança, que é de ver a sociedade brasileira melhor. E eu acredito que nós teremos uma sociedade melhor quando nós tivermos pessoas íntegras, honestas, a serviço, presente na política, presente na educação. Se nós tivermos isso, eu acredito que uma sociedade muda quando o povo muda a maneira de pensar. Então, meu ingresso na política foi muito mais uma maneira pedagógica, didática, de conscientização, do que mesmo competir nos mesmos moldes e padrões das campanhas políticas que é feita no Brasil hoje. Regrada a compra de voto, a troca de favores, não, muito mais do que isso. Coloquei meu nome de forma simples, corajosa, eu e um outro jovem também muito corajoso, o irmão Lanzin, conhecido na cidade, Elan Cleito, conhecido como irmão Lanzin, que também teve a coragem de entrar nessa, porque quando a gente entra no pleito, a gente não só corre o risco, mas também toda a família da gente de ser perseguida, de ser maltratada, de ser tirado os direitos básicos garantidos pela Constituição, que é a saúde e a educação. As pessoas nos veem como estranhos, como loucos. Como é que esse camarada que não tem nada vai entrar na política para competir com aqueles que sempre foram donos do poder? Então aquilo é uma afronta. Mas assim, a minha vida sempre foi de luta, de coragem, de ousadia. Eu não tenho... E assim, até a hora da minha morte eu quero lutar. Espero não perder essa minha garra. Eu sou sertanejo, né? Como eu disse no início, eu sou de uma terra que o povo padece, mas não esmorece e procura vencer. Então assim, eu sonho com uma sociedade melhor. E ela começa pela política. Quando pessoas boas e honestas tiverem a coragem de ingressar e dizer não a esse tipo de... É o que a gente vê no dia a dia, os escândalos com corrupção. Se tiverem coragem de tomar esses espaços, os bons ocuparem os espaços, a maldade não terá como prosseguir. Então, essa vontade de lutar garante o nome para 2016. Não posso dizer isso. Não porque eu estou noutra fase, eu estou numa fase de... estou com foco agora do meu doutorado, né? Então eu preciso do meu doutorado. No entanto, a minha cidade ela encontra-se numa oposição fragmentada, né? Eu não tenho agregado politicamente, não que eu tenha perdido o sonho, tenho vontade de ser prefeito de minha cidade. Para quê? Para poder fazer, para trabalhar, tenho ideias, acredito que tenho competência para isso, pela minha formação, pelo que eu já vivi. E acredito que a gente pode fazer no município desenvolver, sim, de forma íntegra, honesta, agregando pessoas de valores que tem no município, muita gente boa que não tem oportunidade de fazer. Então, assim, você será candidato em 2016? Eu não posso dizer ainda. Né? Não posso dizer nem que sim, nem que não. No entanto, eu acredito que a conjuntura política daqui para 2016 é quem vai me dizer se serei ou não. Você, então, não é daquelas pessoas que acredita que entra-se na política com boa intenção, mas é corrompido assim que recebe o poder na mão? Não acredito nisso de jeito nenhum. Isso é uma ideia, algo
meio, vamos dizer assim, pernicioso. Porque se você é íntegro, se você é honesto, você será honesto. Agora, se você já entra para a política com meios ilícitos, por exemplo, se você acha que tem que chegar ao poder, a qualquer custo, não importa os meios, você já está corrompido. Então eu fiz uma campanha limpa, com muita transparência, com propostas concretas. Pena que eu estive, inclusive eu fui o único candidato ficha limpa, porque a lei, chamada lei da ficha limpa, barrou os 2 candidatos que competiam comigo, que eram todos 2 ex-prefeitos, um era candidato à reeleição, outro é ex-prefeito, uma liderança política antiga do município, que já foi prefeito em várias legislaturas, e se enquadraram dentro da lei da ficha limpa, que foi barrada, né? Então, eu fui o único que durante todo o pleito permaneci e fui aprovado, tudo ok, regularizado. Não tinha nada que maculasse, vamos dizer assim, a minha campanha. E vésperas da eleição, um dos candidatos trocou o seu nome e foi colocada a filha, que atualmente é a prefeita local, né? Então, eu competi com duas grandes lideranças local, que já tinham experiência de serem gestores, que já tinham competido, que já se enfrentaram. Que já tinham experiência na compra de votos. Experiência comprovadas nesse âmbito da captação ilícita de sufrágio. Mas eu mesmo assim tive a coragem, a ousadia, né, de competir, né, sabendo que isso acarretaria consequências graves, principalmente para minha família. Porque, infelizmente, as pessoas não têm essa visão de maturidade do que é a democracia, como se consolida a democracia, né? E aí, mesmo assim, eu tive a coragem, a ousadia, porque eu acredito que nós precisamos de homens e mulheres honestas, íntegras, que sejam capazes de construir uma sociedade também justa. Senão, nós entraremos num caos. Que foi o que eu falei durante toda a minha campanha, né? E sou muito, muito consciente disso, da política. Enquanto nós encararmos a política como um trampolim, como um meio de satisfação pessoal, de locupletação, vamos dizer assim, tirar o que é público em proveito pessoal, a sociedade entra no caos, é o que nós temos. Ou seja, a corrupção ela é um câncer que destrói, que corrói a sociedade brasileira. E exemplo disso, a sociedade noticia os escândalos diários de corrupção. Isso começa lá desde cedo, como vereador, como prefeito, como deputado, como governador. E enquanto nós não construirmos uma cultura da honestidade, eu não acredito nessa tese de que já vai para a política quem é desonesto, não. Eu acredito que os bons, que as pessoas honestas deveriam tomar os seus espaços, não permitir que isso aconteça. Porque o reflexo disso está na falta de saúde, na falta de educação de qualidade, de um transporte. Exemplo disso está na violência que cresce exacerbadamente no seu dia a dia. E se eu fosse elencar aqui as consequências da corrupção, nós passaríamos a noite conversando, né? Então, eu acredito que nós precisamos mudar. Agora, essa mudança passa pela consciência do nosso papel na vivência política e educacional. Egídio, infelizmente o nosso tempo já extrapolou, já passamos aí do horário. Eu quero te agradecer pela presença aqui no Interview, pela sua atenção, disponibilidade para responder às nossas perguntas. Dizer que as portas da TV estão abertas sempre que você precisar de mandar o seu recado. Pode vir aqui à TV Diário do Sertão, que as portas estão abertas para você. Eu que agradeço, falar da gentileza, a atenção, a mim dispensada, agradeço aos telespectadores. Eu acredito que é um momento, um espaço extremamente gratificante, porque a gente compartilha ideias e compartilha a nossa trajetória de vida. Às vezes as pessoas não nos conhecem na nossa história de vida. Eu gosto muito de trabalhar com as histórias de vida. Então eu que agradeço, fico feliz pelo convite e espero ter dado um contributo a esse debate, a essa discussão, não só na questão educacional, mas também na questão política, na questão da comunicação. E estou sempre à disposição. Um abraço, tudo de bom. Muito obrigada.
Obrigada, viu, Di? Eu que agradeço. E eu quero agradecer demais a você que esteve aí do outro lado, pela sua atenção, pela sua paciência e pela sua audiência. Um grande abraço no coração de cada um de vocês e amanhã eu estou de volta, se Deus quiser, com mais um Interview. Até lá, tchau, tchau.